A paz seja contigo, mano de fé. A paz seja contigo, mana de fé. Dia 27 de março, quarta-feira da Semana Santa. Hoje o Evangelho está em Mateus 26, de 14 a 25. E Mateus diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que preparemos a Páscoa? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e apresentaram a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu-lhe ele: Aquele que pôs comigo o pão no prato, esse me trairá. Palavra da salvação. Mano de fé e mana de fé, nós estamos no dia dos ázimos e Jesus então faz a grande mudança. Ao invés de celebrar a Páscoa, que é a memória da liberdade, ele proclama a Páscoa dele, ou seja, a Páscoa cristã. Essa mudança de, ao invés da liberdade física, da passagem da escravidão para a liberdade, ele propõe uma Páscoa espiritual para vivermos eternamente, para não termos mais medo da morte. Só que ele anuncia a própria morte, para que a gente possa viver a morte e não ter medo da morte. Os discípulos vão viver a morte e estão com medo da morte, e estão preocupados com não fazer, com não deixar realizar. Eles estão preocupados com o próprio interesse, com como administrar o medo. E Jesus Cristo então vai ensinando. E a gente vê que não é uma relação tão fácil. Portanto, vamos aprender do Evangelho de Mateus a viver essas relações, a trabalhar com as nossas ansiedades, a trabalhar com os nossos medos, para que a Páscoa de Jesus seja plena e ele possa nos fortalecer espiritualmente, para que a gente não tenha medo mais da morte, mas principalmente viva a vida plena aqui e agora, com todos os milagres e tudo que Jesus pode possibilitar, todas as alegrias e a verdadeira liberdade, que é medo da morte, que é medo do medo. Tem gente que tem medo que o medo acabe, como diz um escritor africano, mas é o que Jesus Cristo está nos propondo, que a gente perca o medo da morte e possa se livrar completamente, para que a gente mude o mundo através da liberdade plena, através da verdade, através do amor. A paz seja contigo, mano de fé. A paz seja contigo, mana de fé.